Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 11 de janeiro de 2023, uma quarta-feira. O título para hoje é o seguinte: não é nada difícil de entender. Quem já aprendeu o valor das coisas nem repara mais muito no material. Eu acho, assim, não sei se eu fico com pena ou com raiva desses que propagam uma teologia cristã do egoísmo. O egoísmo é o contrário do cristianismo. É o contrário do que Jesus pregou. E a teologia da prosperidade é egoísmo praticamente puro. Além de se concentrar no material. Então, de vez em quando, entram umas publicações, uns posts, aqui no Facebook, por todas as redes sociais, que são a pregação da teologia da prosperidade. Ou seja, são a teologia do egoísmo que não é cristã. Jesus prometeu que virá uma bênção para você e você ganhará um dinheiro mágico surgido da bênção de Deus e tudo dará certo, seus problemas financeiros e tudo você ganhará, você ficará rico. E nunca, assim, os pobres serão saciados, os carentes serão atendidos, os que precisam receberão. Haverá amor na sociedade, no mundo. Justiça será feita aos injustiçados. Para os outros nada. É só para os queridinhos que seguem a teologia da prosperidade e, claro, devolvem essas mágicas em dízimo. Mágicas que sempre beneficiam os que já são ricos e os donos desta teologia, desta tal igreja que é uma empresa. E hoje vamos falar sobre oração. Eu tenho até medo dessa palavra oração porque ela se misturou com a palavra mágica. A oração é um tipo de esfregar a lâmpada do gênio mágico que vem fazer magias para meu benefício. Magias que, vamos ser bem sinceros, não acontecem. Porque mágica não é milagre. Mágica ninguém promete ou realiza através de palavras mágicas que chamam de oração. São palavras mágicas, né? Porque elas não dependem de uma outra vontade. Aí são uma obrigação da divindade. Sim, eles dizem isso. Se tu orar assim e pagar o dízimo, Deus tem obrigação de fazer a mágica que tu pede.
Oração não é mágica. Milagre não é mágica. Milagre não se tem certeza. Milagre se espera e seja feita, e diz, seja feita a tua vontade. Então hoje vamos falar um pouco sobre oração. Primeiro versículo. Salmo 6, versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Essa é uma palavra de oração, de confiança, mas não uma palavra de certeza. Alguns dizem esse acolhe é obrigação dele, ele tem que acolher. Não, leiam a Bíblia inteira. Vocês não entenderam. E o segundo versículo é de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Vejam, a palavra oração pode ser entendida de várias maneiras. Tem pessoas que creem assim, tem alguém ouvindo. Tem pessoas que entendem que isso é uma conversa na sua intimidade com a sua divindade, que também pode ser entendida de várias maneiras. Não precisa ser um Deus sentado numa nuvem ouvindo. Tá? A oração significa dizer, eu não estou sozinho, mas isso não significa que tem um Deus sentado numa nuvem, mas eu tenho algo maior sobre mim, e nessa intimidade eu converso com esse algo maior. Tá? Isso pode ser a oração vista de uma maneira menos mágica. Bom, tem gente que também transforma esse orgulho religioso num objeto material de ganho político-social para se promover. Isso tem. Imagine pessoas que fazem selfies durante sua oração. Ele não está orando. Ele está fazendo propaganda política de si. Pessoas que gravam crianças orando. As crianças, coitadas, já estão imitando um adulto fanático. E ainda gravam as crianças e põem na rede. Sabe, isso é falta total de respeito, e o Conselho Tutelar deveria tomar providências sobre isso. Religião é usada, eu tenho dito isso muito e não tenho vergonha de dizer, por muito canalha. Infelizmente. A oração é escrita por Johann Amos Comenius e Theodor Gill. Somente com Deus e sua bênção andas em caminhos firmes. Por isso tenta colocar todas as coisas diante de Deus em oração. Aquela conversa de intimidade, né? Ora, e deixa-te guiar pelo Espírito de Deus em todos os tempos. O que quer o Espírito de Deus? Você já ouviu ele direitinho? Pela mediação da palavra da Bíblia, para não ficar imaginando o que você quer do Espírito de Deus. Deixa-te guiar em todos os tempos, eu diria
em todas as oportunidades que tu precisas, que tu sentes a necessidade dessa orientação. Orando, Ele pode interceder e te guiar. Deus conhece e ouve essa legítima oração. Legítima. Não a falsa. O tempo passando muito rápido. Vamos ao primeiro grande texto bíblico, Romanos 8, 26 a 30. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois sabemos como orar, mas porque o próprio Espírito intercede por nós em gemidos inexpressíveis, lá de dentro do íntimo do coração. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Sabemos que age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestina para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justifica, aos que justifica também glorifica. Torna idênticos a Jesus. Como é que Jesus era? Ele era ganancioso, egoísta? Qual a verdadeira graça que Deus dá? É o amor, é o seu amor, não bens materiais, não glória própria. E o segundo texto, eu vou tentar ler ele todo. Gênesis 4, 1 a 16. Adão teve relações com Eva e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta para Deus, para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Isso são histórias, com um monte de emendas lá dentro. Não vou comentar como é que nasceu esse texto, tá? Tem muitas hipóteses, mas meio absurdo, sabe? Aceitou um e não aceitou o outro. O Senhor disse a Caim, mas quer dizer, está dependente da mão de outros, de um ser maior. E aceita. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que o seu rosto está transformado? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a morte, a porta. Ele deseja conquistar você, mas você deve dominar o pecado, o mal, esse estar bravo. Diz, porém, Caim a seu irmão, vamos ao campo. E lá no campo Caim matou Abel. Lembra dessa história? A raiva, a fúria, não aceitar às vezes as coisas como são. Aí disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra, onde está seu irmão? Ele disse, mas eu sou responsável pelo meu irmão. É sim. Deus não disse isso, mas hoje a gente diz isso claramente. Você é sim responsável pela vida do seu irmão. E aí Caim recebeu um castigo lá, que ele foi separado do povo, etc. e tal. Isso é para explicar a existência dos cananeus, ou de algum povo ali que tinha briga com Israel. Israel não era nada santo também. Mas sim, você é responsável. Então, na sua oração, inclua o seu irmão, a sua irmã. E quem já aprendeu o valor das coisas, nem repara mais muito no material.
Um abraço, um bom dia.